Bom dia, então, a todo mundo. Hoje é uma aula muito tranquila, tá? Por outro lado, que eu julgo ser extremamente importante do ponto de vista prático para vocês depois, tá? É extremamente comum que o médico generalista se depare com um paciente nas unidades de pronto atendimento, nos consultórios, com algum tipo de histomia, de comunicação do trato digestivo, urinário ou outro, com a pele, e ele não saiba o que isso significa, ele não saiba o que fazer com aquilo, se ele tem que fazer alguma coisa, se aquilo está normal, se não está normal, para que serve, por que foi feito, enfim. De forma que é uma aula do ponto de vista formativo de vocês, muito importante. Conforme eu disse, extremamente simples, o nível de complexidade muito baixo. Acredito que isso vai ficar assim. O que vem a ser, então, uma histomia, tá? A histomia vem da origem grega, de estômago, que significa boca, e nada mais é do que uma comunicação não fisiológica, não natural, de um órgão interno com um meio externo, normalmente através da pele mesmo do indivíduo, tá? As finalidades são as mais diversas aí, e diversos órgãos e sistemas, eles podem ser submetidos a atos cirúrgicos, a procedimentos cirúrgicos, em que a gente executa, realiza uma histomia. Aí são faringe, traqueia, o estômago, que talvez seja um dos mais comuns, juntamente com o intestino grosso, ureteres, bexiga, rins, vesícula biliar, enfim, todas essas estruturas, todos esses órgãos, a gente pode proporcionar a uma comunicação entre eles e o meio externo, com finalidades diferentes. Começando aqui, a gente fala um pouquinho das gastrostomias, conforme eu disse, são das mais comuns. É uma comunicação do estômago com o meio externo, através da pele. E as principais indicações são a impossibilidade de dieta oral, presença de tumores esofágicos, por exemplo, paciente que, conforme a gente já viu lá no começo do ano, na aula em uma das aulas de esôfago, que sofrem algum tipo de acidente, seja acidente de fato, seja algo intencional com ideação suicida, de lesões cáusticas de esôfago, tá? Muitas vezes o paciente fica impossibilitado de alimentação por via oral. Quadros demenciais, cada vez mais comum que a gente veja a população envelhecendo, infelizmente, diversas doenças que acometem o indivíduo mais idoso também aparecem com uma frequência maior, e algumas doenças como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, quando estão muito avançadas, o indivíduo perde a coordenação do início do processo de deglutição, a transição do alimento da faringe para o esôfago. Com isso, ele tem episódios de broncoaspiração, o alimento vai para a via aérea, tá? E aí ele passa a não poder mais usar a via alimentar normalmente. Sequelas de AVC, também com o envelhecimento da população, a gente tem visto cada vez mais. Então, são essas as várias indicações. Outras menos comuns são, por exemplo, necessidade de fixação do estômago na parede abdominal. Alguns pacientes têm hérnias de hiato muito grande, que favorecem a rotação axial do estômago devido ao defeito anatômico. A gente chama isso de volvo gástrico, tá? E os volvos, eles frequentemente requerem que o estômago seja fixado para que diminua a chance de recorrência. Com isso, a gente faz gastrostomia como uma boa alternativa. Paciente que tem uma previsão de uso de sonda nasoenteral superior a 4 a 6 semanas para alimentação. Então, o paciente que vai precisar ficar com esse período, é melhor que eu já faça uma gastrostomia. Mas não é pior uma nova cirurgia? A sonda nasoenteral, ela tem diversas complicações com o uso prolongado. Sinusopatia, pneumonia aspirativa, o paciente
demenciado, principalmente, que usa muito, ele saca a sonda, né? Ele percebe aquilo, ele puxa a sonda, ele não tem noção do que está fazendo. Então, é melhor o uso da gastrostomia em grande parte dos casos. E você pode fazer até de maneira profilática. Se você faz uma cirurgia mais complexa envolvendo o esôfago, por exemplo, com potencial alto de fístula, que você acha que pode ser que haja um período muito longo sem utilizar a alimentação por via oral, esse paciente é um candidato natural a ser submetido a uma gastrostomia aí de maneira profilática, tá? Elas podem ser realizadas aí por meio de uma cirurgia convencional, tá? Em que a gente faz uma pequena laparotomia, pega a parede anterior do estômago, fixa a parede abdominal anterior e realiza um trajeto entre a pele e a parede anterior do estômago, tá? Ou por meio, atualmente, muito melhor, muito menos traumático para o paciente, realizada por meio de endoscopia digestiva alta, tá? Na a cirurgia convencional, a gente tem basicamente duas técnicas, a técnica de Stan e a técnica de Whitson, tá? Ambas, conforme já disse aqui, são técnicas cirúrgicas convencionais, o que muda é o detalhezinho de uma para outra. E na técnica endoscópica, a gente tem aí basicamente três, né? A mais utilizada, chamada de Gauderer-Ponsky, que é a gastrostomia por tração, eu vou mostrar para vocês depois, mas existe a de Sykes-Weine e a de Russell, que são técnicas um pouquinho diferentes. A de Russell é uma técnica de punção que a gente fala, tá? Mas a mais utilizada é a de Gauderer-Ponsky. Aqui o desenho ele é um pouquinho antigo, né? Mas dá para entender bem o que é feito. Isso é uma representação esquemática de uma gastrostomia à Stan, né? Em que a gente faz uma laparotomia, normalmente uma laparotomia mediana, localiza a parede anterior do estômago, e aí a gente faz suturas em bolsa no estômago, uma gastrotomia, né? O que é uma gastrotomia? É uma abertura da parede anterior do estômago, posiciona a sonda dentro dessa gastrotomia, fecha, amarra, né? Faz um ajuste ali com aquela sutura em bolsa ao redor da sonda, tá? Depois essa mesma sonda ela é exteriorizada pela pele, tá? Pela parede abdominal, fora da incisão mediana, né? E aí você tem, então, depois tracionando, você tem uma sonda que está localizada dentro do estômago. Aqui você tem a parede do estômago, a parede abdominal, tecido celular subcutâneo e pele, tá? Então é assim que fica. Essa sonda fica ali após um período mais ou menos de 2 semanas. Esse trajeto ele já está aderido à parede abdominal, esse estômago, então você pode trocar essa sonda se for necessário, tira uma, passa a outra, porque você vai ter um pertuito garantido. O que é muito comum? Que o paciente, o mesmo paciente demenciado, idoso, que tenha muitas vezes um Alzheimer, algo nesse sentido, que puxaria a sonda nasoenteral do nariz, se ele encontrar, ele puxa a sonda de gastrostomia. Então, é muito comum um acidente em que o idoso ele puxa a sonda e tira. E aí muitos médicos ficam em dúvida, o que é que eu faço, né? Primeira coisa, se você não proteger, se você não passar uma nova sonda nesse trajeto que está ali, em 6 a 8 horas ele vai estar fechado, você não consegue mais passar. O paciente vai perder a gastrostomia dele, ele tem que fazer uma nova gastrostomia depois. Então, o dia que vocês estiverem num pronto atendimento, chegou um paciente que puxou uma gastrostomia, fez ontem, então esquece, aí você não pode passar uma sonda nova, porque tem chance muito grande de fazer um falso trajeto que a gente fala. Já tem mais de 10, 15 dias que foi feito, e ele puxou, retirou, chegou lá, pega a sonda que você tiver no hospital na hora, no pronto atendimento, uma sonda urinária, tá? Qualquer sonda dessa, que seja o mais calibrosa possível, mais próximo do diâmetro normal daquela estrutura, daquele orifício que está ali, passe essa sonda para que o pertuito seja mantido.
e aí depois você vai ver uma sonda adequada, tira aquela sonda provisória e passa uma sonda adequada. Porque senão, se você ficar esperando que alguém providencie uma sonda de gastrostomia para você colocar ali, você vai perder a gastrostomia do paciente. Então, em caso de perda, a primeira coisa a ser feita é passar uma nova sonda para que você não perca a que foi feita. A gastrostomia Witzel, o passo a passo, é muito parecido. O que muda? Muda que aqui, olha, na gastrostomia Stan, lembra, só faz uma sutura em bolsa e aí leva o estômago à parede. A gastrostomia Witzel, além da sutura em bolsa, faz um trajeto subseroso aqui, como se fosse uma tunelização da sonda, para você tentar deixá-la mais protegida, ter uma chance menor de extravasamento de conteúdo. Tá? Já digo para vocês de cara que raramente em gastrostomia se faz a técnica de Witzel. A técnica de Witzel é muito utilizada em jejunostomia, quando a gente faz uma estomia com o jejuno proximal. Mas para o estômago, a técnica de Stan é melhor, é mais simples. Em caso de perda de sonda, é mais fácil de repassar, fica mais tranquilo, mais efetivo para o paciente. Tá? Hoje, o que se faz na grande maioria dos pacientes é a técnica endoscópica. Tá? É rápido, uma gastrostomia endoscópica demora aí de 3 a 5 minutos para ser feita, então é algo extremamente tranquilo, feito com uma sedação profunda, como se fosse um exame de endoscopia. Sedação profunda e anestesia local. O paciente, depois de 2, 3 horas, já pode ser iniciado, faça um teste com líquido, se for tudo bem, você já começa a dieta para ele. Então, é algo extremamente dinâmico, simples, com as mesmas complicações potenciais da gastrostomia cirúrgica. Então, enfim, tem inúmeros benefícios e, em termos de complicações, a mesma coisa. Como que é feito, né? O procedimento, na verdade, ele não é inteiramente endoscópico, ele é misto, tá? Primeira coisa que a gente faz uma endoscopia, essa é a representação, olha. O endoscópio, dentro do estômago, você insufla o estômago o máximo que puder com gás, com ar normal que o endoscópio insufla. E aí você, por digitopressão, na parede abdominal anterior, você vai, olhando por dentro do estômago, perceber qual o local em que tem melhor localização, que você fazendo a digitopressão na parede abdominal, o estômago mais abaula lá dentro. Isso significa que é o local que o estômago está mais próximo da parede abdominal. Tá? Além disso, apagando-se a luz da sala e fazendo a iluminação com o endoscópio intragástrico, você vê a luz por transiluminação na parede abdominal, na grande maioria dos pacientes. A não ser que o paciente seja muito obeso, então você consegue ver. Tá? E aí você consegue localizar bem o local de fazer a punção. Você vai fazer uma anestesia local, então, e na sequência, o que a gente faz? Uma punção com um kit específico que vem para a gastrostomia endoscópica, uma punção que atravessa a parede abdominal no local que você anestesiou e cai dentro da câmara gástrica. Por essa punção, é uma agulha calibrosa, a gente passa um fio-guia. Esse fio-guia, o endoscópio pega com uma pincinha, puxa para a cavidade oral do paciente, ele exterioriza esse fio na cavidade oral. E aí você amarra esse fiozinho lá na boca do paciente, se amarra ele na sonda de gastrostomia do paciente, que é uma sonda própria que tem uma pontazinha, tá? Ela perfura, ela tem tipo uma agulha na ponta, tá? Uma agulha romba, vamos dizer assim, uma parte romba, mas ela tem. E aí você puxa de volta para a parede abdominal. Entenderam? Você puxou o fio-guia até a boca, amarrou na sonda de gastrostomia e você puxa ele de volta pela parede abdominal. Ele vai passar todo o trajeto de faringe, esôfago, chegando na parede abdominal, você faz uma forcinha a mais ali, ele tem essa, como se fosse essa agulha, mas ela é romba, né? Então ela vai afastando o tecido, você corta um pouquinho a pele, traciona essa sonda, ela tem um anteparo interno
siliconado que vai levar a parede do estômago até a parede abdominal. Você passa o endoscópio normalmente para ver se a posição ficou adequada, se não está tendo nenhum sangramento, nada disso. Extremamente simples de ser feito. Confesso a vocês que, assim, durante a minha residência de cirurgia, eu não tive muito contato com endoscopia. Depois que eu terminei a residência, que eu fui fazer mais 2 anos de residência de endoscopia. E eu nunca tinha visto uma gastrostomia endoscópica enquanto eu era residente dos 4 anos de residência de cirurgia. Uma vez eu estava em um plantão fora do hospital, recém-terminada a residência, e aí o endoscopista me chamou para ajudar. Porque o endoscopista passa o aparelho e tem que ter alguém que puxe essa sonda no abdômen. E quando eu vi fazer isso, eu me senti um completo idiota abrindo a barriga dos outros para fazer uma gastrostomia, sabe? É extremamente simples de ser feito. Alguns pacientes não podem ser submetidos à gastrostomia endoscópica por algum motivo, uma hérnia de hiato muito grande, o estômago que não está lá no abdômen, né? Está no tórax, cirurgia abdominal em andar superior de abdômen, em que pode ter muita aderência, tudo aí você faz a gastrostomia cirúrgica. Se não, hoje é quase que inadmissível que você faça uma gastrostomia cirúrgica no paciente, havendo a possibilidade de fazer gastrostomia endoscópica, tá? Gastrostomia dá bastante complicação se não houver um cuidado adequado, tá? Por quê? Porque o conteúdo que pode extravasar ao redor da sonda é o conteúdo ácido do estômago, que em contato com a pele rapidamente provoca estragos aí. As complicações mais comuns são dermatites, tá? Que podem evoluir para celulites, em casos mais graves, para faceites, né? Infecções mais profundas, abscessos de parede abdominal, tá? Perda de sonda a gente vê com muita frequência, obstrução do adenal, às vezes por sonda inadequada, e essa sonda ela vai migrando e impacta no bulbo do adenal e o paciente acaba tendo uma obstrução do adenal. E um quadrozinho que a gente vê com muita frequência, chamado de síndrome do sepultamento da sonda, ou Buried Bump Syndrome. Eu já vou mostrar para vocês o que é. É isso daqui, olha. A pessoa que cuida da sonda, isso é a vista de como ela deveria ser, tá? Frequentemente, há um extravasamento de algum líquidozinho ao redor da sonda. E aí, o que é o intuitivo do cuidador? Ele vai colocando gás ali debaixo, vai fazendo um curativo debaixo desse anteparo aqui na pele. E isso vai fazendo com que haja uma pressão cada vez maior desse anteparo interno na mucosa gástrica. Essa pressão cada vez maior gera inicialmente uma isquemia e depois a mucosa como se ela fosse crescendo sobre a sonda de gastrostomia, até que chega um momento em que ela obstrui essa sonda. A sonda fica inteira no meio da parede abdominal. Acontece isso daqui, tá vendo? Olha, a sonda foi sendo tracionada e ela está entrando. Olha como já está aqui um orifício pequenininho. E aí, quando você faz a tomografia, olha, o anteparo siliconado da sonda está no meio da parede abdominal. Isso daqui é a parte muscular da parede abdominal, está aqui, ó, no subcutâneo. Então, o que vai ter? Não entra dieta, aí força um pouquinho com seringa e tudo, aí daqui um pouco, 1, 2 dias, está aquela hiperemia enorme próxima à sonda. Por quê? Porque o conteúdo alimentar está ficando ali na parede abdominal, está fazendo um abscesso, na verdade, tá? Essa gastrostomia, na maioria das vezes, ela está perdida. Você tem que terminar de tirar, passa uma sondinha nasoenteral, espera resolver o processo inflamatório da parede abdominal, infeccioso, e aí você vai realizar uma nova gastrostomia para o paciente, tá bom? Jejunostomia, tá? É uma comunicação entre o jejum e a pele, geralmente tem caráter alimentar, tá? Na grande maioria dos pacientes. Ela também pode ser realizada por via endoscópica, mas acaba aqui que a via cirúrgica é a preferencial. O aparelho de endoscopia, para alcançar o jejum, é muito complicado, tá? Você teria que usar um aparelho maior, às vezes adaptar um colonoscópio, alguma coisa assim. Então, não é tão simples de se fazer por via endoscópica.
Aqui, conforme eu disse para vocês, a técnica de tunelização da alça, aquela técnica de Witzel, ela é a preferencial, tá? Porque o tipo de sonda que a gente usa é diferente da sonda de gastrostomia, uma sonda mais fina, que requer um trajeto ali para que não haja extravasamento, tá? Tem menos complicações e o manuseio é bem mais fácil do que da gastrostomia, tá? Só que se houver perda da sonda, aí é mais complicado para você repassar, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado. Aqui é como é feita, né? Você normalmente cirúrgica, então você vai fazer um orifíciozinho, colocar a sonda e depois vai fazer uma sutura cobrindo essa sonda com a própria parede da alça intestinal, esse túnel subseroso aqui, tá? E fixa isso à parede abdominal, tá? Então a sondinha vai passar. Essa anastomose que está representada aqui, ela não é obrigatória, tá? Seria uma anastomose para o conteúdo não passar lá pela sonda e passar direto por aqui. Evitando extravasamento perissonda. Mas não é, volto a dizer, não é obrigatório, seria uma opção realizá-la. Em termos de complicação, a gente também pode ter dermatite, se extravasar o conteúdo ali ao redor da sonda, celulites, fasciites, abscessos, perda, migração da sonda, é uma sonda fininha, às vezes o paciente pode perder a fixação ali, não perceber, e algum dia ela é simplesmente levada embora pela peristalse intestinal, tá? Então pode ter migração da sonda. E o fato de você fixar uma alça intestinal à parede abdominal, você propositalmente criou como se fosse uma brida, uma aderência. Isso favorece a rotação interna de alças intestinais, que a gente chama de hérnia interna, tá? Então, dependendo do local que você fixe, tudo isso, esse risco é maior ou menor, mas é uma coisa a se ter em mente também, tá? Ileostomia, né? O nome já está dizendo, é uma comunicação do ilho com a pele, tá? Geralmente não tem caráter alimentar e sim para eliminação, né? Já é a parte mais distal ali do intestino delgado, para eliminação de conteúdo entérico. Frequentemente a gente usa como proteção de anastomoses colônicas ou coloretais. Como assim? Eu faço uma ileostomia para que o conteúdo entérico não chegue até a área da anastomose. Com isso, caso haja alguma pequena fístula naquela anastomose, não vai haver uma contaminação. E depois de 3, 4 semanas, a gente vai lá e fecha a ileostomia, porque o período de risco de fístula daquela anastomose já passou. Existem duas técnicas, a mais utilizada acaba sendo a ileostomia Bruch, tá? Que é uma ileostomia terminal, depois eu mostro uma foto para vocês, mas existe também a técnica de Mikulicz, que é a chamada ileostomia em alça, tá? Qual o problema da ileostomia? Grande parte da absorção de líquidos e eletrólitos entéricos, ela é realizada, né, a absorção desse líquido e eletrólitos no cólon. E se eu tenho uma ileostomia, se eu tenho uma eliminação desse conteúdo entérico antes do cólon, o paciente tem uma predisposição, vamos dizer assim, a uma perda bastante grande de eletrólitos líquidos. Isso pode gerar distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência renal e outras complicações. Então, você tem que acompanhar muito de perto esses pacientes. E sempre que possível deve ser revertida, exatamente pelo risco de complicações que não são baixas aí. Não são poucas, aliás, tá? Então, aqui o exemplo de uma ileostomia terminal, tá? Como que a gente faz? Exterioriza a parte do ilho aqui para fora, tá? E a parte distal fica fechada dentro da barriga do paciente. A parte proximal exteriorizada na pele. E aqui, uma ileostomia a Mikulicz, em alça, né? Então, a gente deixa o anteparo aqui de baixo, abre a alça e fixa os dois lados da alça à parede abdominal. Qual é a melhor? Depende da situação, tá? A ileostomia em alça, ela tem uma vantagem muito grande.
sempre que possível realizá-la, deve ser preferencial. Por quê? Porque depois o fechamento dela eu posso fazer pela própria incisão da ileostomia. Eu faço uma incisãozinha arciforme ao redor, traciono as duas boquinhas para fora, resseco aquela área de granuloma, aquela área mais inflamada, e faço anastomose e reconstruir o trânsito pelo mesmo orifício da ileostomia. Tá? Jogo a alça para dentro da barriga, fecho a parede abdominal. A ileostomia Abruzzi, para eu reconstruir, eu preciso fazer uma laparotomia mesmo. Por quê? Porque a alça está fechada, a distal está fechada dentro da barriga do paciente. Tá? Então, ela, em termos de reconstrução, a ileostomia Abruzzi é pior. Por isso que quando a gente faz, por exemplo, para proteção de anastomose, alguma coisa que eu sei que irei reverter em breve, a ileostomia em alça, a Miculix é a preferencial. Certo? Em termos de complicações, esse conteúdo ileal ele é extremamente danoso para a pele, tá? É rico em enzimas pancreáticas, sais biliares, então ele em contato com a pele, ele promove uma dermatite extremamente importante, por vezes ele meio que corrói mesmo a pele ali na região, tá? Pode fazer faceite, abscessos, você pode ter desabamento do estômago com isso, quando a parede abdominal fica muito comprometida, o estômago cai para dentro da parede abdominal. Desidratação talvez seja a complicação mais comum do paciente com ileostomia. Frequentemente, a gente tem que deixar medicamentos que reduzem a motilidade intestinal, como, por exemplo, loperamida, né, o famoso Imosec. Aí. O paciente que usa ileostomia, ele usa Imosec em casa quase que diariamente. E distúrbios hidroeletrolíticos graves, insuficiência renal, também pode ser vista. Tá? Então, assim, é um tipo de istomia muitas vezes necessário, mas que deve ser feito com cuidado e acompanhado muito de perto, porque pode ter complicações bastante graves aí para os pacientes. A colostomia, né? O nome já está dizendo, comunicação do cólon com o meio externo, através ali da pele. Também, geralmente, para eliminação de conteúdo fecal. Pode ser realizado, e frequentemente o em situações, em cirurgias por obstrução intestinal, por tumores principalmente, tá? Coloretais, por volvo de sigmoide, frequentemente a gente faz colostomia. Em casos de perfuração por trauma, principalmente, a depender do grau de contaminação da cavidade abdominal e do tempo em que ocorreu a perfuração até o momento em que você está realizando a cirurgia, você deve fazer uma colostomia também. Tá? Ela pode ser a Hartmann, né, que é a colostomia terminal. Ela pode ser em duplo cano, que a gente fala, que é tipo Miculix, ou com fístula mucosa, tá? Que é uma outra situação. E ainda ela pode ser uma colostomia definitiva, como aquela utilizada na cirurgia de Miles, por exemplo, que a gente mostrou para vocês quando falou de câncer de canal anal, tá? Que é aquela amputação abdômeno-perineal do reto, com colostomia definitiva. Aqui como é a colostomia Hartmann, né, que é a mais comum de ser feita, a gente resseca um segmento do intestino e fecha a parte distal do reto ou do cólon sigmoide e exterioriza a parte do cólon descendente, transverso, qualquer que seja. Tá? Então, isso daqui é uma colostomia Hartmann, tá? Que é a colostomia mais comumente realizada. Essa daqui é uma colostomia terminal definitiva realizada na cirurgia de Miles. Esse slide é igual da aula de tumores do canal anal. A gente tem lá um tumor de reto baixo ou de canal anal, a gente tem que ressecar toda essa região, inclusive a região perineal, o complexo esfincteriano. Tá? E aí o paciente fica com uma colostomia
terminal definitiva, tá? Parece meio traumático, mas é uma medida, por vezes, necessária e a única solução é curativa para o paciente. E essa representação de uma colostomia micolítis, que é aquela em duplo cano que a gente fala, tá? Que a gente faz, deixa as duas bocas exteriorizadas pelo mesmo orifício. Por que que faz isso? Porque facilita o fechamento futuro, mesmo raciocínio da ileostomia micolítis, tá? Então, sempre que possível, a gente tenta fazer. O cólon e o reto nem sempre ele é tão móvel, né? Ele tem segmentos que são mais fixos, que têm um meso menor. Então, nem sempre é possível exteriorizar a parte distal, tá? Por isso que muitas vezes a gente faz a Hartmann, deixa ela fechada. Mas sempre que possível, o procedimento, a colostomia micolítis, seria mais interessante pensando no fechamento depois dessa colostomia. E aqui a representação do que seria uma fístula mucosa, tá? Você, quando fica com um segmento distal muito grande, não é interessante fechar esse coto e deixá-lo simplesmente na parede abdominal. Na parede não, na cavidade abdominal. Ainda ontem a gente estava, eu ajudei um colega numa cirurgia em que ele tinha feito uma enterectomia e deixado o paciente com uma ileostomia tempos atrás. E ele, na urgência, o paciente estava grave, séptico, ele fechou o ilho terminal aqui, jogou na cavidade abdominal. O conteúdo fecal do cólon ascendente inteiro do paciente estava petrificado, tá? Ou seja, na reconstrução, o que a gente teve que fazer? Ressecar todo o cólon direito e fazer uma anastomose do ilho com o cólon transverso do paciente. Por que isso acontece? Porque tinha muito conteúdo ali que fica naquela alça exclusa, tá? Então, é uma complicação que pode acontecer. A fístula mucosa te permite, por exemplo, que antes de reconstruir um paciente, você faça um preparo por esse segmento aqui. Você usa lá uma solução glicerinada, 2 dias ali, gotejando naquele local, naquela estomia que está na pele, e isso limpa a parte distal do intestino. Então, é uma medida interessante. Além disso, se o paciente evoluir com algum tipo de obstrução distal, não fica uma alça fechada, que a gente fala, né? Fechada em cima e fechada embaixo. Você tem em cima exteriorizado para a pele, tá? Chama-se fístula mucosa. Não é muito comum de ser feito, porque na maioria das vezes a cirurgia para a confecção de uma colostomia se dá em uma situação de urgência, mas quando possível, seria uma medida interessante também. Colecistostomia, tá? Durante a minha faculdade, ninguém falava de colecistostomia, porque era um negócio antigo, era um negócio da década de 80. O que é a colecistostomia? Tá? É uma comunicação da vesícula biliar com a pele. Geralmente é feita por meio de punção ecoguiada. Você vai lá com ultrassom, vê onde está a vesícula, punciona e realiza o procedimento. Tá? Mas aí veio em 2007 a primeira versão do guideline de Tóquio, que a gente já comentou com vocês nas aulas de colecistopatias agudas. Tá? E o guideline de Tóquio trouxe evidências de que no paciente grave, naquele paciente com colecistite aguda Tóquio 3, a colecistostomia muitas vezes é melhor do que um procedimento cirúrgico. Ela salva mais do que tentar fazer uma cirurgia de colecistectomia naquele paciente muito grave. Tá? Então, passou-se a ver isso de maneira diferente. A primeira versão do guideline de 2000 Tóquio foi em 2007, ele é publicado a cada 5 anos, então veio 2013, 2018, provavelmente agora daqui a uns 2 anos, né, deve sair uma nova versão dele também. Contraindicação. Quando eu já tenho sinais de perfuração da vesícula com coliperitônio, naturalmente eu não vou fazer uma colecistostomia, eu tenho que operar. Presença de ascite importante. Esse procedimento ele é feito, depois eu mostro uma imagem, transhepático, né, para que o fígado fique grudado na parede, não haja extravasamento de bile nem de sangue. Se eu tenho muita ascite, o fígado fica, entre aspas, nadando naquela ascite,
não vai ter como eu realizar uma colecistostomia percutânea de maneira segura. E a suspeita de neoplasia de vesícula, naturalmente, é uma contraindicação. Então, só para lembrá-los, isso é um slide da aula de colecistopatias também, isso é do Guideline de Tóquio, a versão de 2018 dele aqui. Na colestite aguda severa, grau 3, naqueles pacientes que têm um status performance ruim, tá? É indicado, então, uma drenagem percutânea urgente, que pode ser, muitas vezes, um tratamento definitivo para o paciente que, depois de tratada a infecção, segue tendo uma condição clínica ruim, ou depois eu posso rever esse paciente sem infecção, realizar uma colecistectomia e tratá-lo de maneira definitiva. Mas aqui está mostrando para vocês que a drenagem percutânea da vesícula é, hoje, indicada no principal guideline aí, de tratamento de doença aguda da vesícula biliar. Tá? Essa é uma ilustração de como é feito, tá vendo? Então, a gente faz lá, o radiologista intervencionista que faz normalmente, vai lá com ultrassom, vê qual o melhor trajeto até a vesícula, faz uma punção, muitas vezes essa punção ela é entre espaços costais mesmo, tá? Só tem que ter cuidado para não entrar na cavidade torácica, o ultrassom ajuda muito isso, atravessa o fígado e cai no interior da vesícula. Você faz uma colangiografia, joga contraste para ver se está certinho, está lá, veio bile, fixa esse dreno, deixa ele aberto ali, drenando o conteúdo purulento que o paciente, por vezes, apresenta ali na vesícula. Tá? Então, é realizada sempre? Não, em condições bem pontuais. Então, hoje, basicamente, paciente com colestite aguda grave e condição clínica desfavorável para um procedimento cirúrgico maior, que seria a colecistectomia. Nem todo paciente com colestite aguda Tóquio 3 vai para punção percutânea. Parte deles vão para a cirurgia, a depender do tipo de disfunção orgânica que ele apresente. Tá? Mas isso é tema de uma aula inteira aí para a gente discutir. Cistostomia, tá? Quem for trabalhar em unidade de pronto atendimento vai ver uma cistostomia com certeza, tá? É uma comunicação da bexiga com a pele. A forma melhor de se realizar em situações de urgência é por meio de punção, tá? Suprapúbica. A indicação mais comum é na retenção urinária aguda, principalmente homens com hiperplasia prostática benigna, tá? É o vozinho que chega no pronto-socorro que não consegue urinar, está desesperado porque está com muita vontade de urinar e simplesmente não consegue porque o aumento volumétrico da próstata obstruiu a uretra dele, tá? Outros pacientes podem fazer cirurgia ou tiveram traumas prévios na uretra e aí você tem estenose da uretra, tá? Também pode levar à formação do bexigoma, que a gente chama, né? Que é a bexiga muito distendida, cheia de conteúdo urinário, e sem indicação. Tá? Em situações de trauma de uretra, como fratura de pelve, queda a cavaleiro, né? Comum em crianças isso daí. O que é isso? É a queda sobre, com as pernas afastadas, sobre um anteparo fixo, né? Bicicleta, por exemplo, a pessoa que cai em cima do quadro da bicicleta ali, pessoal que fica andando de skate, aí que pula em cima daquelas rampas, não tem? E aí cai de vez em quando em cima daqueles ferros, que é praticante de parkour, ou criança meio levada mesmo, que sobe em tudo e cai. Tá? Então, é um problema que frequentemente leva a lesões de uretra. Quando você tem suspeita de lesão de uretra, está contraindicada a realização de sondagem vesical, sondagem da bexiga, através da uretra. Porque muitas vezes você tem uma lesão parcial da uretra e você, na tentativa de sondagem, você torna essa lesão parcial em uma lesão completa de difícil resolução. Tá? Então, e como que eu vou suspeitar de lesão de uretra, né? Puxa, como que eu vou suspeitar? Depende da situação, mas de um modo geral, quando o paciente tiver trauma pélvico,
se ele está em maca e tudo, ele tem trauma pélvico, você precisa realizar duas coisas. Primeiro, a inspeção da uretra. Olha, está saindo sangue pela uretra? Opa, é possível que tenha lesão, não vou sondar. Segundo, eu vou precisar sondar. Deve fazer, não tem sangue na uretra, faça um toque retal no paciente, tá? Aqui a gente está falando basicamente de homem, né, que tem uma uretra mais longa. Se a próstata estiver normal, no local normal e fixa, tudo bem, a chance de lesão de uretra é pequena. Se a próstata estiver deslocada ou se você comprimir, ela estiver móvel, opa, não sonde, porque esse paciente deve ter uma lesão de uretra. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Uma cistostomia. Tá? Então, nessas situações, na suspeita de lesão uretral, não sonde o paciente por via uretral, naturalmente, faça uma cistostomia. Quando que é contraindicado? Naturalmente, se o paciente pode realizar a micção espontaneamente, né? Se ele está urinando normalmente. E se eu tenho, ele não está, mas eu tenho a possibilidade de realizar uma sondagem por via uretral. Naturalmente, você vai fazer a sondagem pela via uretral. HPB não é difícil de sondar. Hiperplasia prostática benigna não é difícil de sondar. Com técnica, você vai lá e sonda com relativa tranquilidade. Estenose de uretra é difícil de sondar. Muitas vezes você precisa do urologista, frequentemente tem que fazer dilatação do segmento estenosado para conseguir passar uma sonda. Então, a história clínica é importante. Operou, já fez cirurgia uretral ou de próstata? Cuidado na hora de sondar, porque ele deve ter uma estenose. Tá? Não, nunca operou, deve ser uma hiperplasia prostática benigna, a sondagem tende a ser mais tranquila. Tá? É um erro muito comum, tá? Um erro que eu digo assim, é um equívoco muito comum. Frequentemente, quando chega lá na unidade de pronto atendimento, o paciente está com a retenção urinária aguda, o que o médico faz? Prescreve para alguém sondar aquele paciente. A pessoa que deveria sondar o paciente com retenção urinária aguda deveria ser o médico, que deve ser, em tese, a pessoa que tem um conhecimento técnico mais adequado, mais aprofundado, para saber se dá para sondar, se não dá para sondar, para sentir a resistência, para saber qual a sonda mais adequada que ele vai passar naquele paciente. Mas, frequentemente, por comodismo e, infelizmente, muitas vezes por falta de treinamento, o médico ele não tem lá não se sente seguro para realizar uma sondagem, ele terceiriza isso para alguém que vai fazer porque tem que fazer, mas que acaba tendo menos conhecimento que ele. Tá? Então, isso é uma falha importante que a gente frequentemente vê. Não estou dizendo que outros profissionais não têm condições de sondar, estou dizendo que casos mais complexos, como na retenção urinária aguda, requerem pessoas com conhecimento técnico mais detalhado. Tá? Aqui a representação, então, de como ficaria uma cistostomia logo acima do pubis, né? Ela é realizada, e uma sonda, mesma sonda que se usa para sondagem vesical através da uretra, a gente coloca aqui com um balão insuflado dentro da bexiga, tracionada com a urina saindo aqui. Esse daqui provavelmente foi um paciente já de alguma cirurgia diferente, porque ele tem uma estomia aqui em cima, tem uma cistostomia aqui embaixo, então um caso um pouquinho mais complexo. Tá? Deixa eu só desligar aqui. Certo, pessoal, as principais estomias são essas. Um outro assunto que eu aproveito para fazer alguns slides com vocês são sobre marcadores tumorais, porque a gente também vê bastante equívoco no uso dos marcadores tumorais. Tá? O que vem a ser os marcadores tumorais? São macromoléculas, geralmente, presentes no tecidos tumorais e na corrente sanguínea ou até mesmo em outros líquidos aí, biológicos, cujo aparecimento está relacionado com o surgimento de tumores, tá? Ou o aumento do nível dessas substâncias está associado ao surgimento de tumores, tá? Eles auxiliam no diagnóstico,
mas principalmente no acompanhamento pós-operatório dos pacientes com as diversas neoplasias aí, tá? O que seria o marcador ideal, né, que a gente filosofa às vezes? Seria aquele que tivesse um aparecimento extremamente precoce, quer dizer, começou a ter célula neoplásica, ele já aumentasse a corrente sanguínea, por exemplo. Que tivesse uma alta sensibilidade e especificidade. Então, opa, aumentou o marcador X, é do tumor Y, né? A gente fizesse uma associação dessa maneira. E o nível sérico associado com a extensão da doença. Opa, o valor A, doença localizada, o valor B, doença metastática, o valor C, a doença metastática à distância, né, disseminada, enfim, que tivesse essa associação, tá? E que, ao mesmo tempo, custasse pouco e fosse muito disponível. Naturalmente, isso não existe, tá? O que a gente tem são diversos marcadores que a gente faz associação com o quadro clínico do paciente para estabelecer uma relação adequada. Primeiro deles, alfa-fetoproteína, a gente já comentou com vocês, né, quando falou de fígado. O que a alfa-fetoproteína é? O nome já está dizendo, né, uma proteína sintetizada no fígado, mas não só lá, tá? Também no saco vitelínico, intestino embrionário do paciente. Está relacionado com alguns tumores testiculares e, para a gente, no aparelho digestivo, qual a grande importância? Está associada com o carcinoma hepatocelular, tá? Tanto que pacientes que têm cirrose hepática, que segue sendo o principal fator de risco para o carcinoma hepatocelular, o acompanhamento desses pacientes é feito por meio de exame de imagem mais dosagem de alfa-fetoproteína. Tá? Para diagnóstico do carcinoma hepatocelular em paciente cirrótico, se lembram? A gente tem lá como critério diagnóstico, né, o quê? Presença de lesão em exame de imagem mais dosagem de alfa-fetoproteína superior a 400 ali, tá? Quando ela é altamente sugestiva de neoplasia. Os níveis também podem se elevar em hepatites agudas, em cirrose hepática, tá? Por si só, pode estar um pouco aumentado, além desse normal aqui de 5 a 15, e na própria gestação. Haja visto que ela é produzida também por estruturas lá do intestino embrionário do saco vitelínico, tá? Mas ela é associada, então, a carcinoma hepatocelular. Lembrem-se disso. Cromogranina A, tá? São proteínas aí que estão presentes em diversos tipos de tecidos neuroendócrinos, que têm um valor geralmente até 50 nanogramas por ml aí, e que está relacionada, portanto, com o surgimento, o aumento dessas proteínas, com o surgimento de tumores da linhagem neuroendócrina, feocromostoma, carcinoma medular de tireoide, tumores das ilhotas pancreáticas, tá? Os adenomas hipofisários, carcinoma pulmonar de pequenas células, todos esses são de linhagem neuroendócrina, tá? Então, a cromogranina A seria o marcador tumoral associado. O CA72.4, tá? Ou TAG 72, tem os níveis aumentados em doença infecciosa, como cancro, aí, por exemplo, um marcador pouco específico, não muito sensível, que a gente utiliza muito raramente no trato digestivo. Mas ele tem aí um percentual de associação com câncer coloretal, com câncer de estômago, câncer de pâncreas, até mesmo para neoplasia de ovário. Mas ele não é nem muito sensível, nem muito específico para o trato digestivo, de forma que a gente acaba utilizando ele com uma frequência muito baixa, tá? Pode ser utilizado para acompanhamento de tratamento. Aí seria uma situação um pouco mais interessante. CA125, uma glicoproteína de alto peso molecular, muito utilizada tanto para o diagnóstico quanto para acompanhamento do tumor epitelial de ovário, tá? Diagnóstico aqui, gente, é o seguinte, não é que eu vou sair fazendo CA125
para toda mulher buscando neoplasia de ovário, não é isso. Para aquela paciente que tenha uma massa anexial, eu doso o CA-125, porque a elevação dele me sugere que aquela massa anexial que a paciente apresenta seja uma neoplasia epitelial. Por que eu digo isso? Porque de vez em quando a gente recebe no consultório paciente que vai lá e pede para fazer aquele 50, 60 exames laboratoriais, aí o médico vai lá e pede, e aí vem pequenas alterações. E aí você olha para aquilo e não sabe o que significa. Tá? Então, é frequente que o paciente vá lá e alguém peça para ele, ele faça CA-125, CA-199, CEA, tá? Aquele monte de coisa. Aí algum desses vem um pouquinho aumentado. E aí cria um problema, né? Porque na cabeça do paciente, se ele tem um marcador tumoral aumentado, ele tem um tumor, ele tem um câncer. Tá? E aí ele fica a vida inteira com aquilo na cabeça, fazendo um monte de exame, sendo que ele tem uma variação da normalidade na maioria das vezes. Ele não tem um tumor. Poucos são os marcadores tumorais que a gente utiliza como rastreio. Tá? Me dá um exemplo de um famoso aí que vocês conhecem. Que o pai de vocês já dosou. PSA, é um marcador tumoral, antígeno prostático específico. Todo homem, a partir de 40, 45 anos, deve realizar a dosagem. Isso é um marcador tumoral. A gente utiliza como rastreio. Um outro que a gente utiliza como rastreio, falei agora há pouco, em paciente cirrótico, alfa-fetoproteína. Tá? Em grupos específicos a gente utiliza, mas não utiliza os marcadores tumorais como rastreio para muita gente, não. Tá? Nos tumores gástricos, o CA-125 é interessante solicitar, porque quando ele está aumentado, normalmente significa carcinomatose peritoneal, doença avançada. Tá? E ele acaba sendo pouco útil nos demais tumores do aparelho digestivo. Um marcador tumoral que a gente utiliza bastante no trato digestivo é o CA-199. Ele é um antígeno carboidrato, também conhecido como antígeno de Lewis. Valor de referência normalmente até 37 nanogramas por ml. Isso pode variar um pouquinho de laboratório para laboratório, de kit para kit, tá? Associado aí a câncer de pâncreas e de vias biliares, mas ele não é específico para isso. Qualquer obstrução de via biliar pode aumentar o CA-199. Tá? Outros tumores do intestino, do trato digestivo, como por exemplo tumores do intestino grosso, também podem aumentar o CA-199, de forma que ele não é específico, mas ele tem uma associação bem interessante com pâncreas e com via biliar. Tá? Muito utilizado, principalmente para acompanhamento de resposta no tratamento de tumores de pâncreas. Tá? E o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário, talvez para o trato digestivo seja o marcador mais utilizado. Ele é produzido por células gastrointestinais, aumenta principalmente nos tumores coloretais, e o valor de referência dele costuma ser de até 3,5 ou 2,5, dependendo do kit, para não fumantes, e de até 5 ou 7 para fumantes. O ato de fumar aumenta, o uso do tabaco aumenta o nível sérico do CEA. Tá? Tem uma sensibilidade não muito alta, uma especificidade um pouco maior para o câncer coloretal. Tá? Auxilia no diagnóstico, mas principalmente no segmento e no rastreio de recidiva. Esses marcadores, a grande função deles é isso daqui, tá, gente? Acompanhamento pós-operatório e rastreio de recidiva. Como assim? Diagnostiquei um paciente com neoplasia de cólon. O que eu vou fazer? Logo na sequência, dosagem do CEA, do CA-199 dele, por exemplo. Tá? Veio, por exemplo, o meu normal era até 3,5, veio 10. Poxa, é um tumor que produz o antígeno carcinoembrionário. Então, ele é um tumor que produz marcador tumoral. Encaminho ele para a cirurgia, faço a ressecção,
No pós-operatório, eu vou pedir novamente o CEA. Opa, veio 0,5. Tive uma resposta interessante, né? Tirei o tecido tumoral, o marcador tumoral caiu. 6 meses depois, eu doso de novo. O CEA continua lá, 0,5. 1 ano depois, eu doso de novo. Esse paciente tem lá um CEA de 8. Opa, esse paciente muito provavelmente está tendo uma recidiva da doença. Tá? Ele está tendo uma recorrência da neoplasia dele. Metástase linfonodal, aí eu tenho que investigar de onde está vindo isso daí. Então, a grande indicação desses marcadores tumorais no trato digestivo é essa, é no segmento pós-operatório do paciente. Para isso, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, que eu tenha um valor pré-operatório e segundo, que o tumor que esse paciente teve expresse o marcador tumoral, porque nem todo tumor produz o marcador tumoral. Eu tenho adenocarcinoma de cólon que produz e adenocarcinoma de cólon que não produz, que não aumenta significativamente o nível sérico do antígeno carcinoembrionário. Usei o exemplo desse, mas isso vale para todos. O próprio PSA, para próstata, não coloquei aqui, porque aqui eu coloquei os principais do aparelho digestivo, ele é utilizado dessa maneira, né? Ele está aumentando, serve como alerta para o diagnóstico. Fez o diagnóstico e tratou, no caso do PSA, ele é produzido especificamente pela próstata. Eu tenho que zerar o nível de PSA no pós-operatório ou no pós-radioterapia de um paciente com câncer de próstata. E ele deve permanecer assim. Começou a aumentar, é sinal de que esse paciente está tendo uma recorrência da doença, uma metástase, algo nesse sentido. Então, ele é extremamente útil no pós-operatório, no acompanhamento dos pacientes.